Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vira Página Podcast. Meu nome é Marlena Chambule, eu faço sempre questão de me apresentar. Eu sou especialista em recursos humanos, sou empresária, sou fundadora e CEO da empresa Salto Moçambique. Tenho uma paixão especial, mas profunda, por trabalhar todos os temas de desenvolvimento humano, principalmente com a camada mais jovem. Como sempre, estou aqui com a minha amiga e parceira Daiane. Olá, Daiane, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Bem-vindos vocês aí de casa, a plateia também. Hoje estamos gravando ao vivo. Também vou me apresentar. Se você não me conhece, sou Daiane Loureiro. Também sou uma executiva de recursos humanos. Trabalho em várias frentes de RH, mas a minha paixão é trabalhar com mulheres que querem se desenvolver em posições de liderança. Bem-vindos ao nosso episódio de número 55. Este episódio que hoje gravamos ao vivo com plateia. Nós temos aqui uma plateia hoje, nós temos aqui a casa cheia. Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas. É um prazer vos receber aqui e fazermos mais uma gravação ao vivo. Nossa segunda gravação ao vivo. Isso aí. E também hoje temos aqui um convidado especial, né? Já é um amigo de longa data, também é escritor, né? Além de ser também profissional de recursos humanos. Exatamente. Mas eu vou deixar a Marlena apresentar o nosso convidado. Eu vou sim apresentar aqui o nosso convidado, mas antes eu quero só deixar aqui uma palavra de agradecimento aos nossos parceiros. Então eu vou começar por agradecer aqui a Ideias Papelaria Personalizada, que é uma marca moçambicana especializada na criação de brindes corporativos, papelaria personalizada e lembranças para eventos, e que fez questão de deixar aqui uma lembrança para todos os nossos convidados. Façam muito bom uso. Isso. Se você está assistindo só de casa, perdeu o brinde. A gente abriu a inscrição para todos. Então, de repente, na próxima você se junta a gente aqui também. Então, também vou aproveitar e vou agradecer um outro parceiro. Na verdade, são dois em um, né? A Cássia In e Piccola. Na verdade, eu sou suspeita a falar porque eu sou cliente há muitos anos. Eles cuidam de mim com os meus almoços todos os dias praticamente. Mas hoje eles estão aqui também, para quem está em casa não vai ter a chance de degustar, mas estão nos apoiando com um coffee break, um pequeno lanche que vamos ter no final aqui da gravação. Então, muito obrigada. Temos a Elsa que está aqui presente na plateia. Obrigada pela parceria de sempre. É um prazer ter vocês nos ajudando nessa iniciativa. E nós também temos uma outra parceria muito especial, que é a SDO Moçambique, que nos recebeu, representada aqui pelo Vicente, que é uma empresa de consultoria em gestão de recursos humanos e desenvolvimento organizacional. E agora sim, fazendo a ponte para o nosso convidado. Vicente, muito obrigada pela parceria enquanto representante aqui da SDO. Mas deixem-me falar, para vocês que estão aqui, também para quem nos assiste de casa, um resumo de quem é o Vicente. Não dá para falar tudo, senão ficávamos aqui há uma hora de podcast falando do nosso convidado. Vicente Sitó é autor, consultor e mentor especializado na gestão de capital humano e desenho organizacional. Atualmente é diretor-geral e partner da SDO Moçambique, onde tem liderado projetos estratégicos nas áreas de recursos humanos e desenvolvimento institucional. Ele é mestre em Psicologia e Pedagogia pela Universidade Pedagógica Pública de Veronese, espero ter dito bem. Varones. Ok. Na Rússia, muito chique. É também autor de mais de uma obra literária, como nós já estávamos aqui a discutir antes de entrarmos para o nosso podcast. Entre elas destacam-se Para uma Gestão de Pessoas Humanizada, RH com H de Humano, que nós vamos falar aqui hoje, e Ensaio sobre um Manifesto, que é uma reflexão política e um projeto de futuro africano. Vicente, muito bem-vindo. Muito obrigado. E obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Eu tenho estado a ver os vossos podcasts há bastante tempo. Os shorts, principalmente, com mensagens de destaque, e os convidados que vocês levam. Às vezes as vossas discussões são as duas. Então, e estão de parabéns pelo trabalho que fazem. Obrigada.
Também aproveito para agradecer a quem está aqui e dar as boas-vindas a SDO. Esta é a casa que, para além de ser nossa, pretendemos sempre que seja uma casa de portas abertas, não só para os candidatos que vêm aqui para o processo de recrutamento, mas também para pessoas que vêm para iniciativas desta natureza, assim como também para ações de formação. Muito bem. Se calhar eu vou... Bom, a Marlena aqui te apresentou rapidamente, mas queremos ouvir de si. Quem é o Vicente? Né? Aquela famosa pergunta, Vicente por Vicente. Quem é Vicente Sitoy? Moçambicano, jovem, sonhador, que ainda reserva esperança pelo país, pela juventude. Não sei mais o que dizer. Gosto de ler, tenho algumas paixões que não são típicas. Eu gosto de acampar, sozinho de preferência. Uau! Gosto de viajar, gosto de ler. Sou muito próximo dos meus filhos, da minha família. É tudo que tenho, das coisas mais preciosas, então este sou eu. Muito bom. Ok, muito Obrigada. bem. Então, neste episódio, que é o episódio 55, nós vamos falar sobre este livro do Vicente Sitoy, que é o livro RH com H de Humano. Vicente, já lemos o seu livro, está tudo riscado. Está de parabéns pelo Obrigado. livro. É com certeza um conteúdo que acrescenta muito para os recursos humanos em Moçambique, mas não só, para as posições de liderança, para as pessoas que trabalham em administração de empresas e outros tipos de organização. A pergunta que lhe faço é, de onde surge a sua paixão por escrever, pela literatura como um todo, e depois nós entramos no livro? Bom, a minha paixão surge dos vários livros que li no passado e tenho vindo a ler atualmente, que me fascinaram. Eu sempre cresci no meio de avós e tios mais velhos que contavam histórias. Então vivi com histórias orais, que essas histórias podiam ser traduzidas em escritas e ainda não perder o fascínio, a qualidade. Isso foi uma descoberta para mim. Sobretudo quando li o primeiro livro, já falávamos disso antes da gravação, do O Último Voo do Flamingo, que me fascinou bastante pela forma da escrita, pelo enredo, pela história em si, e vários outros livros que fui lendo. Então aquilo sempre despertou em mim esta paixão. Mas também há que registrar que eu, desde o ensino secundário, que na minha escola sempre havia grupos de dança, grupos de canto, grupos futebol, entre vários outros desportos. Eu não tinha habilidades para dança, não tinha para canto, era péssimo em futebol, por isso que muitas vezes ficava na baliza. E a única coisa que eu acho que sempre tive algum jeito, os meus professores sempre disseram, era a declamação de poesia. Então é aí onde também já nasceu, e estou a falar desde a 5ª classe, Sim. É aí onde já tinha esse gosto por palavras, por letras, pela interação com outros mundos por via de livros. Muito bom. E indo para este livro aqui especificamente, né, RH com H de Humano, de onde vem a inspiração? Por que o Vicente quis escrever esta obra? Esta obra é uma continuidade do livro que antecede a este, que é Para uma Gestão de Pessoas Humanizadas. Aquele foi um livro muito baseado em histórias reais de trabalhadores moçambicanos, em que eu dou a minha perspectiva de como é que isto poderia ser humanizado. Por exemplo, há empresas que não têm um processo de recrutamento humanizado, as pessoas têm que ir depositar o CV numa caixa. Há empresas que não têm o processo sequer de desligamento humanizado, e vários outros processos aqui no meio, desde carreiras, formação, remunerações e tudo mais. E isso impacta, nós vivemos com isto todos os dias. Então eu disse, não, vou dar a minha contribuição sobre a humanização de processos de gestão de pessoas.
sobretudo nesta era digital. Então, daí veio o primeiro livro. No primeiro livro, eu recebi críticas, comentários, no sentido de que o livro carece de evidências científicas. É mais de eu contar a história de uma jovem que vive no Boquiço, tem que vir trabalhar na cidade, acorda às 4, sai de casa às 5, 5 e meia para chegar aqui às 8, em que eu questiono qual é que é a disposição, a moral, a energia que ela vai ter quando chegar em 14 horas e ainda não almoçou. Então eu questionava isto no primeiro livro. Então a crítica era que evidência científica que estás a trazer, que outros livros estás a trazer. Então eu respondi a essas perguntas no segundo livro, em que eu quis trazer o destaque para o H de humano. Que sim, é possível fazer recursos humanos com o H de humano. Sim. E depois também, mesmo assim, há ainda pessoas que dizem que o Vicente defende o paternalismo das organizações, que as organizações devem acolher, devem amar as pessoas, não demitir, mas não é isso que eu defendo no livro. Eu defendo que mesmo um processo de despedimento pode ser conduzido de forma humana. Mesmo um processo de redimensionamento pode ser conduzido de uma forma humana. Aliás, isso até ajuda a evitar conflitos. Sim. Perfeito. Isso é verdade, isso é verdade. Vicente, começando aqui logo pelo início do seu livro, que já tocou num tema que eu falo muito, que é a empregabilidade dos jovens em Moçambique, traz aqui uma abordagem que eu gostava de que saíssemos do livro e comentasse sobre isso, não é? Fala sobre esta fuga constante de talentos moçambicanos. Hoje nós assistimos uma realidade em que há muito mais jovens à procura de oportunidades. Estamos com uma taxa de desemprego em Moçambique em torno de 40,20% de desemprego juvenil. Para alguns é um alívio que as pessoas estejam a sair. E as pessoas pensam assim, que bom, mais vagas para nós que ficamos. Mas Vicente traz isso com muita preocupação. Vicente, Sim. Pode comentar um pouco sobre essa sua preocupação sobre a fuga de talentos moçambicanos? Os países vivem, crescem, consolidam-se com base nos seus recursos humanos. E nós não podemos nos dar ao privilégio, ao prazer de mandar os nossos talentos para fora de forma definitiva. No livro eu defendo que este intercâmbio deve acontecer. Os moçambicanos devem ir trabalhar fora, trazer novas experiências, tem que acontecer, mas num quadro planificado, organizado, previsível, que permita que as pessoas sempre retornem. Nós conhecemos deixa-me contar uma história. Quando o Covid começou, nós recebemos pedidos de alguns potenciais clientes na altura, porque ainda não eram clientes, para recrutar médicos para irem à Europa. Médicos moçambicanos. A pergunta que se coloca é quem vai ficar a cuidar dos moçambicanos? É verdade que individualmente, para aquele médico e a família dele, obviamente, é um benefício. Ele sai a ganhar, porque vai ganhar mais salário, talvez vai ter casa, vai ter melhores condições e com sorte vai continuar a investir cá em Moçambique. Com sorte. Porque a maior probabilidade é que o que ele vai ganhar lá sequer vai conseguir repatriar para Moçambique. E quem é que vai ficar a cuidar de nós? E talvez até seja um pensamento egoísta meu, né? De dizer, eu quero quando chegar no hospital ter um médico. Não sei. E a mesma coisa acontece em várias outras áreas. Na arena desportiva, na arena cultural, nas nossas áreas. Quem são os moçambicanos que vão criar as empresas do amanhã? Porque nós não podemos nos limitar naquilo que existe hoje e ficarmos satisfeitos. Quanto mais recursos humanos qualificados em Moçambique, melhor para todos. É verdade que levanta um conflito momentâneo, porque estamos a lutar pelas mesmas oportunidades, pelas mesmas vagas, pelos mesmos recursos. Mas o desenvolvimento vem da resolução deste conflito.
Quando conseguirmos resolver o problema do acesso ao emprego, sobretudo ao primeiro emprego, é aí onde nós estaremos a caminhar para o desenvolvimento do país. Nós precisamos de multiplicar estes jovens e garantir que, olha, nos outros países, quando entras na área, por exemplo, cultural, musical, tens 1000 cantores, entre famosos e não famosos. Cada cidade tem seus cantores não famosos. Sim. E tem os seus cantores famosos. O país tem seus... E em Moçambique não temos este exercício de busca de talentos, mas nós sabemos que existem estrelas em Mandimba, em Mocuba, em Tete, em Lixinga. Existem estas estrelas. Queremos que elas brilhem fora? Mas esta é a minha visão muito pessoal e talvez egoísta. Muito bom. Muito bem. E aqui, caminhando no livro, né, você falou há pouco essa questão de ser planificado, né? É bom a pessoa ter experiência lá fora, desde que volte, para deixar aqui o conhecimento. E o segundo capítulo você fala sobre o onboarding, né? E aí até destaco aqui um trecho que você fala que o onboarding é vital para garantir que o brilho da marca se traduza numa vivência real e transformadora para quem entra. Não basta seduzir talentos, é preciso saber acolhê-los. E como estamos aqui com um público majoritariamente de recursos humanos, eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque o que eu vejo é os recrutadores, né, os gestores, no caso dentro das organizações, estão sempre acelerados, querem o recurso, preciso que o Vicente comece na segunda-feira. O RH vai, corre, faz os impossíveis para trazer o Vicente na segunda-feira. Mas quando chega na segunda-feira, o gestor não está lá para receber o Vicente, sai de férias, esquece de organizar o posto de trabalho dele, esquece de organizar a indução, seja ele ou o RH, e no final a gente seduz, mas não retém. Né? Como é que a gente pode melhorar quanto a isso? Como é que é a sua experiência com relação a essa questão? Sim, a experiência é essa. É de empresas que têm um branding, uma marca muito forte, e os jovens querem lá ir trabalhar, mas as primeiras 2-3 semanas decepcionam estes jovens. E talvez até o primeiro mês e mais adiante, tanto que em pouco tempo a pessoa já volta a sair, porque não encontrou aquilo que lhe foi prometido, ou não encontrou aquilo que tinha sido a sua expectativa, com base no branding da empresa. É verdade que temos bons exemplos de onboardings muito bem preparados, muito bem feitos, mas esses exemplos são a minoria. Infelizmente. O que nós vemos é a pessoa é contratada, no dia que começa o IT nem sabia que tinha que preparar um computador para ele. Que tinha que criar um e-mail para ele. Na recepção, ninguém fazia a mínima ideia. A recepcionista, quem és? Vens fazer o quê? Pronto. Ou talvez já conhecia porque frequentava para as entrevistas, mas diz, meu primeiro dia, vim ter com a fulana, ok, ligam, a fulana está num meeting, não atende na hora. Todos estes pequenos detalhes, que podem parecer insignificantes, para alguns candidatos, sobretudo de nível intermédio para o sénior, contam muito. Sim. E depois a pessoa fica ali a assistir os outros a trabalharem, ele não tem trabalho, ou dizem, lê este documento, a pessoa fica, lê em 30 minutos e só voltam a ele 2-3 horas depois. Parecem detalhes insignificantes, mas eles marcam a experiência do candidato. Aliás, do colaborador. Sim, ele já é colaborador nesse momento. E só uma adenda, desculpa, amiga, porque no livro o Vicente conta a sua própria história, numa situação parecida, né? Sim. Pronto, não vou contar. Conta você rapidinho para as pessoas ficarem com gosto de ler o livro. Sim, eu trabalhei por 18 dias numa das Big Fives, numa 18 dias. E essa experiência não está no meu CV em lado nenhum. Não coloquei esse empregador nem no meu LinkedIn, nem no meu CV. Porque não considero que eu tenha ficado o suficiente para dizer que eu trabalhei lá. Nem seria justo para eles, muito menos para mim.
Porque a experiência foi feita dessa forma. Eu tive um excelente processo de recrutamento, até a própria conversa de entrada no primeiro dia com o responsável máximo, que ele me disse o que é que esperavam de mim, mas logo a partir do dia seguinte veio alguém me dizer que tinha que cumprir o horário, por aqui se entra às 7, não pode sair às 16h40, tem que sair só depois das 17. Eu disse, olha, ok, tudo bem, aqui parece que é alguma coisa que não está bem, porque o meu papel exige que eu esteja na rua. E nem foi isso que conversei lá acima. Então, estas regras parece que não estão a jogar muito bem. E este foi só um dos elementos, um dos fatores, não foi o único. Entre vários outros fatores que me fizeram concluir que não. Acho que não vai dar certo. Leiam o livro. Esta parte é bastante impactante. Sim. Da ausência da liderança e ausência de onboarding seguido de um plano de integração muito claro. Eu já passei por uma situação similar, mas pelo menos eu tive o privilégio de me terem dito assim, Marlena, nesta empresa nós temos um RH só administrativo e você está a ser contratada para montar o RH que nós estamos à espera de encontrar aqui. Mas ainda assim eu não pensei que fosse tão grave. No dia da minha admissão, cheguei de manhã, deram-me o contrato de trabalho para assinar, mas que eu já tinha recebido antes para discutir cláusulas contratuais. Assino o contrato, entregam-me o computador, me mostram o lugar, depois a pessoa diz, vem daqui a uns 5 minutos, pode ir se acomodando para lhe apresentar a empresa. Tudo bem, foram me buscar, apresentaram uma empresa aos trabalhadores todos, voltei para o meu lugar e pronto, acabou o onboarding. Eu pensei assim, naquele momento, eu pensei, que felicidade. Temos muito trabalho. Tem muito trabalho. Mas é isso que eu disse, a minha experiência foi diferente porque esse alinhamento foi muito claro. Marlena, nós aqui precisamos construir um RH estratégico, um RH virado para as pessoas, com processos virados para as pessoas, porque um onboarding que não tem uma checklist, que as pessoas envolvidas não sabem com antecedência, que não tem um plano de integração. E depois da experiência ter acontecido comigo, desenhei um processo de onboarding, que ainda tive o privilégio do processo de onboarding de Moçambique ser usado no headquarter, no país, na Europa, onde estava o headquarter, mas tinham elementos como primeiro dia de trabalho, aquele espaço onde vem almoço, não vem RH, vem líder da pessoa. Porque às vezes a pessoa até tem ali um onboarding todo estruturado, sessão por sessão. Quando chegou, assinou o contrato, recebe um kit de boas-vindas, faz a foto para o Instagram, a seguir tem uma sessão de RH, depois saúde e segurança, depois de almoço está em branco. Chega a hora do almoço, a pessoa não sabe com o que eu vou almoçar no meu primeiro dia. Vou para a Copa, fico aqui, aquece essa onda a comida no micro-ondas. Eu montei a estrutura e já vinha onboarding, líder da pessoa, almoça com ela no primeiro dia, não pode estar de férias, não pode viajar. Pois é. Como aconteceu com o Vicente. Ok, muito bem, de facto é aqui sempre um desafio. É sempre aqui um desafio. Daiane, quer seguir? Posso seguir. Deixa eu ver aqui o que eu tinha marcado. Seguindo no livro, para vocês verem que a gente leu mesmo. Sim, isso aqui talvez dê pano para conversa. Ordem e associação. O Vicente fala muitas vezes, e eu gosto muito, eu li o primeiro livro, né, do Vicente, li esse e estava até conversando aqui em off. O Vicente sempre traz muitos dados. E para mim isso é interessante porque nós, como recursos humanos, ficamos às vezes nos processos, no abraçar as pessoas, no ambiente, mas esquecemos de trabalhar com dados estratégicos como tal, e o Vicente traz isso muito bem. E ele fala muitas vezes sobre a necessidade de se criar uma ordem de recursos humanos, né? Para a gente ter dados atualizados, para a gente ter processos padrão, requisitos mínimos e etc. Eu acho excelente. A minha pergunta, você toca um pouquinho aqui no livro, mas acho que a gente pode explorar mais, qual seria a diferença entre ordem e associação? Porque eu vejo muitas associações de recursos humanos sendo criadas. Todos os anos tem uma nova associação de recursos humanos. Sim. Eu mesma já entrei e saí de várias. Entrei, interessante, nada estava acrescentando, saí, ia para outra, ficava, né? E a ordem me parece interessante, mas o que vai trazer de diferença para os profissionais de recursos humanos e o que traz de diferente comparado com tantas associações que já existem?
Esse é um tema que ainda não é consensual entre nós profissionais de recursos humanos, e eu já ouvi várias posições contrárias, já ouvi várias experiências dos outros países que não deram certo e porque é que não daria também certo conosco. Mas eu continuo a achar que precisamos de estruturar a área de recursos humanos de alguma forma. Lembra-se, nós lidamos com o ativo mais valioso das organizações. E nós conhecemos realidades em que o patronato instrumentaliza o profissional de RH para fazer desmandos, injustiças contra o colaborador. E isso é feito pela mão do RH. Concordando ele ou não, mas pelo menos assina. E assina sabendo que não está correto. Às vezes não sabendo. Às vezes sabendo e com medo de dizer, né? Que está e com errado. medo de dizer para não perder o seu próprio Exatamente. emprego. Então, é mesmo para trabalharmos estas matérias que acho que precisamos de ter alguma estrutura, alguma organização e alguma responsabilização. Eu sou um observador muito próximo da ordem dos advogados, à distância. A próximo não é o termo. Eu acompanho muito o trabalho que eles fazem, obviamente com seus desafios. Eu sei que os advogados têm grandes desafios que mereceriam um outro fórum, mas em termos de estrutura, eles se consolidaram. É verdade que copiaram o modelo de outros países por aqui, mas o facto é que consolidaram-se muito bem no nosso mercado. E eu acredito que se tivéssemos uma coisa similar em Moçambique, não sei o que é que perderíamos. Porque uma coisa é introduzir a responsabilização do profissional de RH pelos seus atos e poder retirar a carteira, no caso, de profissional de RH. Porque o que nós ouvimos, nós pensamos a nossa equipa de marketing aqui da SDO pensou numa coisa, vou dizer, se fizeram os outros primeiro, paciência, meu colega, vamos pensar noutra coisa. A coisa passa a ser público. E aqui na rua, com o microfone, perguntar o que achas do teu profissional de RH. Mas vão esconder a cara da pessoa ou não? É assim. Ou isso, o que for, mas fazendo a pergunta, escondam a cara para falar a verdade. Paragem, ou assim de costas, se formos ali na paragem e perguntar isso, vocês não imaginam as coisas que vamos ouvir sobre o RH. Vamos ser apedrejados. E isso me envergonha. Me envergonha por saber que não há nada que eu possa fazer para com o meu colega. Então, uma ordem serviria também para disciplinar. Porque vocês podem ter certeza, nós, e estou a generalizar, perdão por isso, porque há exceções, somos mal vistos nas empresas onde atuamos. O RH é um polícia mau, que ninguém quer, ninguém gosta. Estou a generalizar, atenção. Existem empresas que são um modelo que o RH aplica política de portas abertas, é amigo de todos, mas Moçambique não é uma puta. Vamos para as empresas de estrangeiros na área de mineração, por exemplo. Empresas predominantemente de capitais asiáticos. Para ver o RH moçambicano que está lá, o que é que faz com os outros moçambicanos. Isso é uma ordem que vamos fazer. Eu sei que sim, talvez possa denunciar, mas esse é um caso à parte. Mas a ordem teria que ir a algum. E depois há empresas que se abrem de consultoria de recursos humanos. Que vocês que são clientes para nós, já nos ligaram várias vezes, veio aqui alguém dar uma formação, uma decepção, só perdemos tempo. O que é que acontece com ele? Passa, vai enganar outro. Sim.
E o que nós ganhamos de resultado é que aquele cliente, na próxima vez, contratar um outro moçambicano, vai buscar um consultor sul-africano. E com a razão dele. Vai buscar um consultor no Brasil para fazer uma coisa que nós podíamos fazer. Atenção, não estou a dizer que não se deve contratar consultores nem brasileiros nem moçambicanos. Há áreas de especialidade que nós ainda não temos domínio e temos que saber reconhecer isso. Mas para vir dar uma formação de atendimento, precisam de trazer alguém do Brasil e de Portugal, só porque tiveram mais experiência como profissional. E a ordem, quer dizer, não existe nenhuma ordem, não se pode fazer nada. Agora, acho que... Sim. Está respondido. Espero não receber pedradas assim. Não, eu lembrei-me de um caso que eu com certeza levaria para a ordem se existisse uma ordem. Eu contratei uma supervisora em gestão de recursos humanos. No primeiro dia do onboarding, ela foi, fez o onboarding, aquilo era um plano de dias, fez o primeiro dia, no segundo dia não voltou, não atendia, não respondia, quase que desapareceu, e eu a perguntar a todo mundo que falou com ela, pessoa a pessoa, conversaram o quê? O que aconteceu? O que vocês falaram? Por que isso deu tão errado? E depois a pessoa, quando, por intermédio da empresa que fez o recrutamento, conseguiram falar com ela, disse que a mãe estava doente e é por isso que ela não ligou, não voltou. Eu pensei que tinha que ir para uma ordem, porque eu tenho que perceber aqui se é um nível de irresponsabilidade dessa pessoa que está viva e poderia ter ao menos dito, não venho mais, esqueçam, não contem mais comigo, ou alguma coisa que não correu aqui bem, que ainda assim a pessoa deveria ter dito. Isso era um caso para levar para uma ordem. Mas, Vicente, continuando aqui no livro, um tema bastante interessante que também trazes a diferença entre a direção de recursos humanos e a direção de pessoas. E que, pronto, falas aqui da necessidade, da percepção dessa diferença e também do não uso banalizado de direção de pessoas que a dado momento, por tendência, por moda, as empresas todas começaram a mudar a designação de gestão de recursos humanos, direção de recursos humanos ou departamento de recursos humanos para direção de pessoas. Na prática, o que é que mudou? Muitas vezes fazemos essas perguntas e não mudou nada. Eu mesma, enquanto profissional de recursos humanos, fui observando que muitas empresas mudaram, porque a nível do headquarter, principalmente empresas que têm uma estrutura internacional, lá também mudou. Teus comentários sobre isso, Vicente? A mudança de direção de recursos humanos para direção de pessoas, que às vezes é a direção de pessoas de cultura, a direção de qualidade, há sempre mais, quase sempre mais uma descrição, vai para além de uma mudança de nome. É uma mudança de um modo de viver, de um modo de fazer as coisas. É uma maior aproximação às pessoas. E essa mudança também é uma mudança que vai até para a forma como atendemos o cliente. Se formos a pegar aqui o exemplo de um banco, essa não é uma mudança que só vai caber nos recursos humanos. Até o caixa, até o atendedor que está lá no balcão, também tem que mudar alguma coisa na forma como ele atende. Com segurança. Até o segurança. Então, essa é uma mudança que não é cosmética, só de nomenclatura, é uma mudança de conceito, é uma mudança de paradigma, de forma de ser, de forma de estar, e que precisa de ser muito bem introduzida. Porque sabemos que todos nós temos líderes nas nossas organizações que não conseguem se aproximar das pessoas. Eles, então, precisam de ser acompanhados nesta mudança, para que não seja uma mudança brusca. Então, sim, é muito mais do que uma mudança de nome. Nós precisamos de ter organizações cada vez mais próximas das pessoas. Até porque, na era em que estamos, da inteligência artificial, o profissional de RH só vale pela qualidade das relações que ele sabe desenvolver.
Se não consegues te conectar com as pessoas com maior proximidade, nesta era em que estamos, vai se tornar dispensável. O processamento salarial as empresas podem automatizar. O controle da seguridade as empresas podem automatizar. Inclusive, procedimentos disciplinares, não falta muito, pode se introduzir de uma forma robótica. Entrevistas podem ser feitas com robótica e inteligência artificial. Há várias funções a nível de RH que podem ser automatizadas. Tu, enquanto profissional de RH, só és necessário pelo lado humano, pela componente humana das relações. E se não tens esta componente desenvolvida, corres sérios riscos de perder o teu lugar. Dizer que no próprio livro também tem um capítulo sobre inteligência artificial e as práticas de recursos humanos, né? Vale mesmo a pena ver. Eu tenho uma última pergunta, para depois passarmos para a próxima etapa, que estávamos falando aqui no off, mas eu acho que é interessante trazer para o público também, que é, pronto, você traz aqui um conceito que eu não conhecia, né, que já existe há algum tempo, que é a globalização. E eu acho que é interessante falarmos disso, porque como profissionais de recursos humanos, muitos de nós estamos aqui em Moçambique, na nossa sucursal de Moçambique, digamos assim, mas respondemos a políticas e práticas de um headquarter que está em algum outro país, né? Então, como aplicar essa localização? Primeiro explica para o pessoal o que é localização e como podemos respeitar as normas de fora, que vem da organização, mas de fato atendendo a realidade local. Houve uma altura em que o moçambicano queria ou era dito para ser tudo menos moçambicano. Tinha que ser uma versão americana, europeia, não só na forma de vestir, mas também de ser. Maneiras, comportamentos, porque vivia-se a era da globalização, em que se dizia que o mundo é uma grande vila, Global Village. Mas isto depois ruiu, porque não teve base. As pessoas têm suas culturas, têm suas tradições, seus valores, que precisam de ser preservados. Então, para todos nós não virarmos americanos, para todos nós não virarmos ocidentais, para todos nós não virarmos asiáticos, porque também poderia ter vindo essa tendência do outro lado, como já veio nos séculos passados, achou-se por bem trazer essa globalização, que é estas práticas globais, internacionais, que funcionam em outros mercados, devem ser contextualizadas para o contexto local. Faço aqui a repetição. Devem ser trazidas para Moçambique, mas tendo em conta que nós, Moçambique, temos práticas locais. Vou dar um exemplo. A sede diz que o escritório tem que ter uma sala para fumantes. Essa é uma prática global, em que um escritório qualquer tem que ter uma sala para fumantes. Chegamos a Moçambique, em que eu só tenho 3 salas. O que é que faço? Tenho que chamar um pedreiro para montar mais uma salinha para fumantes? E os visitantes só que fumam, os trabalhadores Como é que então podemos implementar esta regra a nível local? Talvez a varanda já não é uma sala, estamos ali a pôr uma vila, não é sala, é varanda. Ou no estacionamento, ou não fuma. Moçambique não é um país de fumantes. E ponto final, e não há problema. E será que o meu regulamento interno, se não fala nada de fumadores, vai estar em contramão com o regulamento da Global? Não. Estamos numa realidade que não tem tanto isso. E depois houve a Eugênia David falou disso na cerimônia de lançamento do livro, a questão das casas de banho, em que se universalizou homem, mulher, é quem entrar primeiro. É uma tendência talvez mais nórdica. Sim. Não chegou a ser muito difundida, mas estou a trazer como exemplo. Será que funciona no Moçambique?
Eu já fui a um restaurante na África do Sul, um restaurante de primeira. Fui a convite, atenção. Sim, e eu me espantei porque o restaurante era tão chique, que só tinha uma casa de banho para homens e mulheres. Esperam que as pessoas que frequentam lá já tenham seus assuntos resolvidos em casa. Ou vão ficar pouco tempo, porque eu achei estranho. Eu entrei numa vez que eu entrei, ao mesmo tempo, eram duas portas distintas, mas lá dentro a casa de banho era a mesma. É um desses. E se calhar foi o mesmo. Então eu entrei, ao mesmo tempo entrou um senhor. Exatamente. Então nós dois, nós dois nos assustamos. Saímos, nos vimos, é o mesmo. Então, será que funciona em Moçambique? Não. Então, se é uma regra dessas a ser imposta do global, quando chegar aqui temos que dizer não vai funcionar aqui, preferimos, devemos fazer A, B ou C. Então, esse é o conceito da localização. Sim. Eu tenho minha última pergunta também, antes de passarmos para as perguntas que nós temos aqui dos nossos convidados, e depois também abrirmos para quem está aqui conosco, que é, pensando na questão do RH humanizado, pensando em outras temáticas que o Vicente foi trazendo no livro, como as doenças mentais, que também é uma realidade em Moçambique, o burnout e todas as questões que têm sido, e também um pouco pela competitividade. Eu gostava que comentasse um tema que eu vou trazer aqui agora. Eu já fiz uma visita de uma empresa portuguesa em Portugal, foi assim dos melhores exemplos que eu já vi, e eu aqui não digo se está certo ou errado, eu gostava de ter a sua opinião no contexto moçambicano sobre isso, dos melhores exemplos de pensar people. A empresa tinha uma sala para mindfulness, então as pessoas podiam ir para aquela sala para gritar, se quisessem gritar, tirar o anti-stress, poderiam ir para lá para relaxar. Como faz? Para relaxar, e nem tinham mesas de cadeira, eram só aqueles puffs. Então as pessoas podiam ir para lá para relaxar. Uma coisa engraçada, já abrindo aqui um parênteses, é quando eu ia visitar essa sala, a pessoa que me conduzia abriu a porta e lá estava alguém no puff, na sala de mindfulness, mas com o laptop. E nós todos pensávamos assim, espera aí, não era para estar já aqui com o laptop. Mas tudo bem, tinha ginásio no edifício da empresa e tinham sessões abertas com personal antes da hora do trabalho, no horário do almoço e depois do trabalho, mas no entanto o ginásio ficava sempre aberto e funcional. Tinha sala de dança, no mesmo edifício tinha manicure, então você poderia marcar para fazer unhas no almoço, depois do trabalho, seja como for. Tinha uma sala de jogos muito grande, tinha TV, tinha PlayStation, tinha boliche, tinha um conjunto de jogos com sofás, mesa e cadeira, assim. Tinha praticamente tudo, mesmo a forma como estava pensado o refeitório. Era para veganos, para os não veganos, para vegetarianos, e tinha o lado dos que querem sentar na mesa, tinha o lado dos que querem sentar no sofá. Espetáculo. Espetáculo de escritório e pensado no people, que inclusive chegou a ganhar vários prêmios em Portugal. Vicente. Uma pergunta, antes de perguntar para você. Sim. As pessoas respeitavam os horários, não é? O horário de trabalho, está trabalhando, de repente usa mindfulness, etc. Né? Sim. Mas se distraíam com as outras, no horário de trabalho está fazendo a unha, no horário de trabalho está fazendo o cabelo, como era nessa cultura que você viu? Os casos eram pouquíssimos. De relatos de pessoas que tinham muito trabalho a fazer e estavam nos jogos, ou se calhar até estavam nos jogos porque tinham muito trabalho a fazer e precisavam se distrair, e cada um contava a sua versão da história. Mas era um espaço tão liberal que era comum ver
Mães a chegarem às 16 horas com filhos da escola, deixarem os filhos num canto, terminarem a 1 hora de trabalho que falta até às 17, depois levarem os filhos irem para casa, porque a escola é perto do trabalho. Depois também com aquelas políticas de benefícios em que existe um valor, você pode ficar com seguro de saúde, você pode ficar com escolinha para o filho, você pode ficar com voucher de supermercado, não é? Um conceito people à la Europa. E em Moçambique, Vicente? Qual é que é a sua opinião? Fecho com essa batata quente. A empresa moçambicana tem que pagar salário. Quanto mais de pôr o PlayStation. Mais. Não está nem na prioridade dos colaboradores, nem da empresa. O colaborador, quando sai de casa, não está a pensar o que é que vão servir hoje no refeitório. É verdade que alguns empregadores já têm refeitórios, mas é um benefício sobre o qual o colaborador já está garado. Sim. Porque temos que, lá está, a localização, trazendo as coisas para a nossa realidade. Nós somos um país com problemas de base. Na pirâmide de Maslow, talvez estamos ali no 2º grau. Nós estamos no primeiro, né? Ainda isso, há murmúrios na plateia. Dependendo do território. Sim, da província e tudo mais, sim. Mas, globalmente, eu sei que é discutível. Estamos entre um e dois, eu não sabia, né? Mas estamos no topo, sim. Então, não podemos nos comparar com quem está no topo da pirâmide, que está mais preocupado com o bem-estar, com a harmonia, né, com o sentido de vida, propósito. Nós ainda estamos a resolver problemas de base, que eu diria a esse escritório, se estivesse em Moçambique. Prefiro que no lugar destes outros condimentos, cries uma outra empresa para dar outro emprego a mais pessoas. Mesmo que seja para pagar salário mínimo. Desde que as pessoas saiam de casa e produzam. Era preferível fazer. Mas isto não é para dizer que as empresas moçambicanas não devam ter um programa de bem-estar. Sim. É minimizar esse programa de bem-estar. Até porque seria uma competição injusta. Sabemos que terias os melhores talentos, terias os melhores... mas esses melhores talentos, mais cedo ou mais tarde, eles descobrem que isto é uma ratoeira. Há um cientista, eu devia ter feito TPC, mas para isso deriva da conversa. Sim. Russo, mas é muito famoso, que inventou, descobriu os reflexos, que fez um estudo com um cão. Pavlov. Muito obrigado. Nós geralmente damos um estímulo porque queremos uma recompensa. Sim. E as pessoas vão responder a esse estímulo porque estão à espera de uma recompensa. Então, se o empregador me está a dar um PlayStation, o que é que me vai custar esse PlayStation a mim enquanto trabalhador? Porque o custo não é zero. Significa que vou produzir como um cavalo. Porque depois tem o PlayStation, os jogos e companhia, né? Então, aquilo que não uso, por exemplo, para mim é tipo quem tem piscina em casa. Usa primeiro ano, segundo ano, e depois fica para os amigos. Exatamente. Então, é a mesma coisa. Nós temos aqui em Moçambique uma empresa, duas, pelo menos que eu conheço, que tem sala de aleitamento. Sim. Essa eu uso. Muito bom. Mas tem uma sala de bilhares, ninguém usa. Há outro que tem um ginásio, as pessoas preferem ir ao ginásio do ginásio lá fora do que o seu próprio, mas por privacidade. Exatamente. Só quer gritar ali à vontade. Mesmo traje. Mesmo traje. Exatamente. As pessoas querem sentir-se mais à vontade para pôr aquela roupa de treino sem estar no edifício do trabalho. Então, esses benefícios são bonitos e bons de ver no contexto em que estão, e para Moçambique precisariam de ser revistos. Sim. Ou transformados noutro tipo de benefício. Por exemplo, se tu pagas uma escolinha como um benefício,
Para os filhos, aí tens todo mundo. Sim. Ao invés de um PlayStation, Uhum. seria uma escolinha, seria um transporte, seria uma vale de combustível, Uhum. sei lá, seria telefone. Transporte. Podemos traduzir isto aos interesses dos moçambicanos. Uhum. Sem dúvidas, mas uma sala de unhas caía bem. Os interesses das nossas Isso está no nosso interesse. Estamos com 45 minutos mais ou menos. Sim. Então acho que podemos ir Para as né? perguntas, exatamente, por favor. Umas duas, se calhar, e depois vamos abrir para o público. Sim. Então, aqui só para contextualizar, né? As pessoas se inscreveram para participar ao vivo. Tinha ali uma pergunta, não era obrigatória, mas perguntas que queriam fazer ao Vicente. Então estão aqui as perguntas e pronto, depois vamos abrir também para que vocês possam ao vivo fazer as nossas perguntas, tá bem? Então vamos para a primeira. Eu sinto-me especial. Você é especial. A primeira diz: como conciliar a necessidade de alcançar resultados no negócio com uma gestão verdadeiramente humanizada das pessoas? É uma pergunta que, por um lado, me preocupa, porque significa que a pessoa que a colocou tem a noção de que para alcançar resultados é preciso desumanizar. É preciso tratar mal as pessoas. É preciso tratar as pessoas à chicotada. Só aí é que consegue resultado. É o que eu estou a deduzir desta pergunta. Porque o inverso é possível. Pessoas felizes produzem mais. Sim. Pessoas bem tratadas correspondem mais. Isso já está muito mais do que provado. Nós vemos desde a escola as crianças que têm o carinho, a atenção do professor e dos pais em casa tendem a ter melhores notas, tendem a ter melhores desempenhos. O extremo expoente mais alto, ou vocês conseguem ver a diferença de uma criança que diz: eu tenho que tirar boa nota porque o pai vai zangar, e a outra criança que diz: eu tenho que tirar boa nota para o pai ficar feliz. São posições diferentes. Sim. Então, um colaborador que diz: eu tenho que fazer esse trabalho, senão vão zangar para mim. E um que diz: eu tenho que impressionar o meu boss. Eu tenho que mostrar, eu tenho que deixar ele orgulhoso de mim. Esse sim produz mais, porque está a colaborar. Enquanto que o primeiro que tem medo só vai fazer o mínimo necessário, o mínimo que se exige dele, mesmo tendo a capacidade de fazer mais. Enquanto que o outro não, vai dar o seu melhor para se alcançar resultados cada vez maiores. Sim, é possível conciliar a humanização das pessoas com bons resultados. Humanizar não é sinônimo de maus resultados. Porque não podemos confundir a humanização com paternalismo, com protecionismo. As empresas estão para produzir resultados, não estão para acobertar maus desempenhos, acobertar maus comportamentos. Não, as empresas estão para produzir resultados. E esses resultados podem ser alcançados com pessoas felizes. Seja lá o que signifique felicidade para cada uma delas. Perfeito. Obrigada. Mais uma? Mais uma? Essa está curta. Às vezes você vê bomba. O que o motivou a escolher a atual área de trabalho e duas principais dificuldades que enfrentou? Olha, foi por sorte que eu caí nos recursos humanos, na consultoria de recursos humanos. Eu sou formado em psicologia e eu devia estar num consultório de um psicólogo ou num hospital. Mas foi a oportunidade que surgiu. Ou numa universidade. Eu gostaria de estar a trabalhar numa universidade a dar aulas. Mas a porta que se abriu foi da consultoria de recursos humanos.
e eu estou nessa área já desde lá. Então, e aprendi a gostar. Quando eu comecei, não gostava tanto do lado de vendas, porque um profissional de recursos humanos é, por excelência, um vendedor. Nós temos que vender serviços. Então, eu gostava de ficar no meu gabinete, trabalhar, fazer relatório, depois ir a uma formação, da formação voltar. Eu estava fechado nessa área, então quando percebi que não, eu tenho que vender, e vender todos os dias. Às vezes vender para as mesmas pessoas. Às vezes correr o risco de vender para... Tenho medo de falar demais. Porque nós temos o mercado da consultoria em Moçambique é difícil. Porque temos consultores de excelência que estão numa série de empresas e que eu aprecio muito o trabalho que fazem. Infelizmente não posso lhes convidar para vir para baixo. É assim que as coisas funcionam. E às vezes passamos maus bocados quando marcas uma reunião e pronto, as pessoas qualquer marcaste, quando chegas lá afinal já não estão e tens de voltar no outro dia, ou quando um vendedor, e isto não é só de nós que vendemos serviços de recursos humanos, quaisquer outros vendedores às vezes em Moçambique são desprezados. Desprezados, portas se fecham, reuniões se marcam, mas momentos se desmarcam. Moçambicanos que desprezam outros moçambicanos só porque ele está num cargo superior, é um ex-comember, é um vice-presidente numa multinacional, e que os egos, os orgulhos começam a afetar as nossas relações. A parte de venda, eu nunca gostei dela, mas porque precisamos de pôr o pão na mesa. E mais do que isso, porque temos equipas, temos jovens que trabalham connosco que têm suas responsabilidades, então não podemos nos cansar. Vamos sempre vender serviços. Mas a minha felicidade é que aquilo que nós mais usamos como argumento de venda é a qualidade do serviço. Não existe melhor forma de convencer um cliente senão pela tua experiência. Mostrar que eu já fiz ali e acolá e fiz desta forma. O resultado é este. E vamos subindo aos bocados de empresas. Antes trabalhávamos com pequenas empresas, depois vais ter uma empresa grande que te confia um pequeno projeto, tu fazes muito bem aquele projeto, depois vais subir de nível, confiando no valor do tempo. Então acho que acabei respondendo aqui as principais dificuldades. É vender, é penetrar o mercado. Essa é uma dificuldade constante na nossa área. Obviamente, os outros também dirão nas suas áreas. Obrigada. Muito bem. Vamos então agora passar para o público. Quem quiser levantar, por favor, sinaliza-nos que é para poder receber o microfone. Peço mesmo só para verificar se o microfone está ligado, tudo certo. Então, não há perguntas, vamos continuar aqui. Temos uma aqui. Bom, uma proposta muito grande, sentei aqui à frente. Então, primeiro, obrigada pelo espaço das imagens de estar aqui. Parabéns a Daiane, a Marlene e também a Vicente, está sendo muito bom. A minha questão é, eu gosto muito de falar de histórias, momentos, porque moldam-nos, não é? E quais 3 momentos da sua vida é que fizeram chegar a ser a pessoa que é hoje? Como é que esses momentos moldaram? Essa é a minha questão. 3 momentos, especificamente 3. Primeiro, eu não gosto de falar de mim. É um sacrifício muito grande. Comigo você também transpareceu isso, né? Sim. Quando aquele jovem faz uma pergunta para você, porque eu não gosto de estar no centro das atenções. Eu sou sortudo, sou privilegiado porque estive nos momentos certos, nos sítios certos com pessoas certas. Sou fruto da sorte e isso
e de alguns privilégios, obviamente, mas nada herdado. Então, se eu tiver que dizer quais são os 3 momentos, vou dizer um. Se me lembrar de outros, sim. Quando eu estava na 7ª classe, eu chumbei de propósito. Primeira vez que falo sobre isto. Eu nunca tinha ouvido falar. Chumbei de propósito porque eu estudava de tarde, na 7ª, e de manhã me permitia ir à escola de inglês, que era uns 3-4 quilômetros de distância da minha casa. E eu estava no 3º ano de inglês, para o 4º, que é o último. É o 4º curso, o curso. Sim. Não é ano, é curso. Então eu estava a finalizar e queria tanto terminar o 4º curso para dizer eu tenho o 4º nível, para dizer que eu concluí os 4 níveis de inglês. Coincide que estou na 7ª. Se eu passasse para a 8ª classe, na minha escola na Machava, quem conhece, a 8ª classe era de manhã. Então eu já não poderia ir ao curso de inglês. Aquilo me fez alguma confusão. Eu gostava muito de inglês. E eu pensei por muito tempo, o que é que eu faço, como é que eu faço, eu vou perder o meu inglês, meu teacher, eu gostava também do meu professor. E na época dos exames da 7ª classe, eu fui aos primeiros exames. O último exame tinha sido de matemática. Eu não fui. Simplesmente não fui. Meus colegas depois passavam da minha casa no final do dia e disseram: o que aconteceu? Eu não quis contar a verdade. Eu disse: adormeci, foram de horas, não sei o que. Eu disse: não te preocupes, podes fazer recorrência. Tem recorrência? Ainda não escapei. Agora tenho que inventar outra desculpa para não ir a recorrência. Mas lá está, não fui a recorrência e no ano seguinte tive que continuar a 7ª classe e consegui também terminar o meu inglês. Acho que esse momento foi determinante na minha vida. Porque mais à frente, depois da 10ª classe, eu me inscrevi, aliás, passei o exame de admissão para IMAP, Instituto de Formação de Professores hoje, para me formar como professor de inglês. Então, se eu não tivesse terminado o meu curso de inglês, talvez não teria conseguido passar o exame para ser professor de inglês. Como fazer para encontrar o equilíbrio entre defender os interesses da organização e promover o bem-estar e desenvolvimento dos colaboradores? Esse é um grande desafio. Alguém me disse recentemente que os câmeras lavam-se de cima para baixo. Então, qualquer mudança, qualquer coisa que se queira fazer em casa, tem que começar de cima para baixo. Então, não vais conseguir defender os interesses da organização se lá em cima há uma pressão muito grande, se lá em cima não está limpo. Então, o RH, em primeiro lugar, deve ser o parceiro lá de cima, o parceiro do negócio. O RH tem que mostrar que ele entende do negócio e que ele traz valor para o negócio. E o quão importante é a opinião dele. A empresa, quando quiser tomar decisões, deve dizer: não, mas vamos ouvir o RH. O que o RH quer dizer? Se não chegaste neste nível de ser confiado lá em cima, de ganhar a confiança lá de cima, provavelmente ou dificilmente vais conseguir defender os interesses do colaborador. Vais ser simplesmente quem defende tudo que cai lá de cima. Então, antes de tudo, nós precisamos nos tornar parceiros de negócio. O negócio deve confiar na nossa opinião, em nós. E para confiar não basta pedirmos confiança, né? Temos que fazer por merecer. Então, eu diria que a partir daí, porque o mais difícil é defender os interesses do colaborador. Os interesses do empregador, quer dizer, é por si. Agora, quando nós tivermos a confiança lá de cima, então aí também conseguimos trazer algumas reclamações, opiniões daqui dos colaboradores e dizer: atenção, vocês aí em cima,
esta tendência, esta preocupação. Veja o que fazem, porque poderá ter esta e aquela implicação. Então, a minha resposta seria essa. Tem várias coisas que eu só fazer que é nós, dando aqui o background, eu acabo dizendo que culturalmente, uma porcentagem maior dos moçambicanos não tem a tendência de falar ou expressar ou dar opinião das coisas tal e qual elas são ou como se sentem dentro da organização. E isso acaba sendo um desafio muito grande para os profissionais de recursos humanos. Porque a gente pergunta, a gente pede opinião, a gente até manda surveys e os resultados das porcentagens não são muito bonitos. Mas muitos de nós sabemos que não é a realidade, porque depois nada muda. Então, a minha pergunta é como fazer com que as pessoas se tornem pessoas, na verdade, se tornem sinceras e transmitam na realidade o que está acontecendo para a gestão, para que de alguma forma possa trazer benefícios e melhorias. Ou seja, como fazer com que o feedback dado aqui embaixo seja mais transparente, honesto, sincero possível, para ir lá para cima e que lá em cima consigam perceber que está bem ou não está bem para depois traçar um resultado. Desculpa repetir, minha visibilidade sobre o contexto moçambicano e moçambicano é, infelizmente, nós não temos a cultura de transmitir o feedback de forma respeitosa, sim, mas o feedback honesto, no sentido de dizer, olha, isto está bem, aplicamos isto, pode melhorar, eu não estou satisfeito, eu estou satisfeita, acredito que possa ser feito assim. Nós não fazemos isso porque ficamos com algum receio, ou de sermos mal comportados, ou de termos consequências relacionadas à nossa tarefa, ou, até vou dizer, perante uma reestruturação, dizer, tu falaste daquilo, então, me encaixar na reestruturação. Entende? É este tipo de pensamento que eu muitas vezes acho, desculpa, que eu tenho, que algum staff pode ter ou pode interpretar. Então, entre ser honesto e ficar calado, como ultrapassar isso? Como do lado da tratamento dele ajudar Sim, o meu entendimento, não sei se a minha resposta vai ser capaz, mas vou responder em duas perspectivas. A perspectiva cultural, e faço o moçambicano ter dificuldades de dizer coisas negativas. Não nas redes sociais. Mas o moçambicano, mesmo que tu perguntes como é que estás, ele vai dizer, eu estou bem, estou muito bem, só tenho uma dor de cabeça. Eu digo, não, estás bem ou não estás bem? O moçambicano quer sempre dizer as coisas positivas. Então, há dificuldade de dizer quando as coisas não estão boas. E a segunda perspectiva é que esse medo de dizer as coisas como elas são vem de algum lugar. Às vezes das próprias empresas, às vezes do mercado. Ou porque ele próprio, ou um deles, já falou e teve consequências. Ou porque ele conhece alguém do mercado, numa outra empresa, que já falou e teve consequências e partilhou. Nós também não podemos fechar os olhos e dizer que nunca houve consequências por detrás destes inquéritos que andamos a fazer. Então, eles intimidam. Como é que se resolve? Porque eu quero a opinião. Então, o RH tem que pensar quais são as alternativas que nós temos. Uma delas pode ser convidar agentes externos para conduzir estes inquéritos. Não sabem quem é, simplesmente fazem inquérito e trazem dados. Mas também não é fidedigno, porque aquele líder que vai ter uma avaliação menos boa, ele sabe, ou faz ideia de quem é ou quem são as pessoas que deram aquela ponderação. E se ele tiver poder, ele vai usar esse poder. Então, como é que se resolve? Essa talvez seria uma das preocupações a levar-nos para a ordem dos profissionais. Porque não há, já houve casos de impunidade
das organizações defenderem e protegerem o líder em detrimento dos colaboradores. Vemos isto quando há denúncias, às vezes, quem faz uma denúncia, por exemplo, de assédio sexual, o chefe permanece e quem perde o emprego é denunciado ou é mudada de empresa, de departamento, ou é rebaixada de função. É sobre isto que falamos no livro RH com Valor Humano. Será o correto? Não. E depois, quando ela conta para as amigas, acha que as amigas, se tiverem casos idênticos, vão denunciar? Vão escrever sobre isto no inquérito? Não, são as organizações que precisam de se comparar. Agora, como não tem uma resposta cabal, seria que levaríamos um debate para dizermos, ok, malta, há aqui padrões mínimos que toda organização deve ter. Em Moçambique nós não temos esses padrões mínimos. Cada um implementa o que quer implementar, para além do regulamento interno e a da lei. Tudo o resto é opcional. Uau, são muitas perguntas. Muito obrigada pela oportunidade, estou a aprender bastante. Eu tenho aqui uma pergunta para o Vicente, do seu livro RH com H de Mãe. Eu gostava de saber de si se existe algum capítulo na sua obra que considera o coração da América. E por quê? Muito boa pergunta. Boa pergunta. Né? Sim. É o que a Daiane falou que eu não respondi. O capítulo sobre o bem-estar. E, na verdade, é aquele capítulo que a Mônica Macamo, que é uma das minhas mentoras, disse que eu devo pegar naquele capítulo, sugeriu pegar naquele capítulo e escrever o próximo livro. Eu confesso que ao ler este capítulo, eu fui correndo pro próximo esperando a continuação. E aí não tinha resposta, né? Então, realmente, se você escrever um próximo livro indo mais a fundo, eu também vou lá ler. Vamos ouvir alguém deste lado? Mas ela já está com o microfone. Ela já está com o microfone. Não tinha visto ela com o microfone. Podemos seguir, sim. Meu nome é Jandira Bolani. Agradeço pela oportunidade de estar aqui em Vila Apache. Eu queria partir de uma pergunta a partir do comentário que fiz ao senhor Vicente. Disse que existe falta de literatura profissional no Moçambique, de engenheiro, químico, do mundo de engenharia. Então, recapitulemos em que há uma conexão que há alguma lacuna, não? E queria que você me recomendara algum critério com relação à gestão da pessoa dentro de uma direção, por exemplo, de produção, direção logística, porque em muitas ocasiões falamos de gestão de recursos humanos só pensando em aquele especialista de recursos humanos, aquele gerente de recursos humanos, mas é importante trabalhar o ponto da gestão da pessoa em los directivos, gerência logística, gestão de produção, de organização. Mais técnicos. A gestão da pessoa nessas áreas também precisa de uma atenção, não? E influi na produtividade. Só para que você me recomenda que... Sim. No livro, aquele para uma gestão de pessoas humanizadas, eu defendo, uma das teses que defendo é que o primeiro gestor de recursos humanos para uma pessoa é o seu líder imediato. O chefe da produção, o responsável de logística, o engenheiro principal, seja como quer que se designe, aquele deve estar habilitado em competência de gestão de pessoas. Nós estamos a falar de gestão de recursos humanos, a parte administrativa, é gerir pessoas. Mas também tem que estar instruído da componente de gestão de recursos humanos. Tem que saber o que é um procedimento disciplinar, o que inicia um procedimento disciplinar, o que é que não constitui motivo suficiente, que é para ele próprio não sair aí ligando para o RH, já não quero esta pessoa, por motivos banais. Também precisam de ter esta instrução.
Não, sim. A gestão de recursos humanos não é uma matéria de profissionais de recursos humanos. É uma matéria que deve se alastrar pelas áreas. Pela minha experiência, as áreas mais operacionais têm um desafio fora de sério. Eu já trabalhei fora de Maputo e trabalhei numa empresa em que as pessoas desapareciam por 14 dias e não desapareciam por 15 porque não queriam correr qualquer risco de abandono de lar. Via-se logo que já percebiam um pouco da lei de trabalho. Desapareciam por 14 dias e voltavam até que estavam no curandeiro. Localização. O que é que vais fazer com localização. E a pessoa diz assim, tem atestado médico? Não tenho. Sim. Eu estava no curandeiro, mas ficou no curandeiro 14 dias, fiquei, porque eu tive que fazer o banho, eu tive que ficar lá fazer os tratamentos e o curandeiro deixou claro que se eu fosse para o hospital, aquele feitiço não ia pegar. Pegava e eu morria. E nem podia ir ao hospital. Não, mas mesmo tratamento. O tratamento não pega e se eu for ao hospital, o feitiço me mata. Não, eu já tive assim, situação de para trazerem. nós, profissionais de recursos humanos. Eu tive uma situação de trazerem mesmo um documento, era como se fosse, era um papel de pão, aquele papel castanho, Sim. que vinha mesmo escrito pelo médico tradicional, carimbado pelo médico tradicional, e o trabalhador trouxe, tá aqui, que é uma evidência de por que eu estive ausente. Aqui está. Então, né? Xaminato não te ensina. Não mesmo. Nada contra o Xaminato, mas é a localização, né? Por isso é que nós precisamos de escrever muito sobre Moçambique. Moçambique é vasto. Exatamente. Existem crenças, existem comunidades onde o único médico é o tradicional. É o tradicional. E temos que respeitar. A gente fala que não faz discriminação de pessoas, de crenças, de raça. Essa é a crença. Essa é a crença. Ainda que não seja apenas médico tradicional. O que aconteceu foi em Maputo. Essa situação que eu vivi foi cá em Maputo. Aqui eu vivi foi em Tete. Mas ainda que ele tivesse a opção de ir a um médico... o que seria o tradicional, né? Um médico, para nós, nos hospitais é tudo convencional, obrigada. Mas a crença dele era de que ele deveria ir no médico tradicional. E temos que respeitar. E essa foi a minha orientação para o gestor dele na altura. Temos que aceitar. Sim, é que o RH coloca-se numa posição em que ao seu próprio filho dar remédio de lua e depois começa a se perguntar como é que eu vou responder a este colaborador que estava no curandeiro. Como é que eu hoje trato deste colaborador que estava no curandeiro? O meu próprio filho do remédio de lua. Estão a levantar, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha tido este tipo de desafios. Era um bom tema para a ordem, mas mais... E para o próximo podcast, sim, o próximo livro do Vicente. Não, mais do que isso, na próxima revisão da lei de trabalho, sim, precisamos trazer esses livros. Precisamos. Sim. Não para dizer que deve ser proibido ou permitido, mas qual é o tratamento? Qual é o enquadramento legal para quem foi ao curandeiro? Porque nós estamos num país que existe uma instituição que é a Ametramo, que é reconhecida. Então, se existe uma Ametramo, o que é que nós fazemos com um colaborador que tem que desaparecer 2 semanas porque estava no curandeiro? Como nós temos tempo contado, marcamos um outro podcast para falar sobre isso. Daiane, 1 hora... Estamos com 1h15. 1h15. Eu acho que dá mais umas 2 perguntas aqui. E nós depois continuamos no networking. Isso. Ainda que seja para fazermos grupinhos e falarmos para mais pessoas. O vídeo não pode ficar muito longo, O vídeo né? não pode ficar muito longo. O microfone de que lado está? Aqui, ó. Está aqui? Bom dia, chamo-me Maria Interna. Eu primeiramente dizer que eu considero a opção abençoada, porque o Senhor disse que ele está buscando um lugar certo e uma gestão certa. A minha questão está muito relacionada a uma experiência pessoal. Eu sou estudante de jornalismo e psicologia. E eu gostava de saber quais são as habilidades que um estudante jornalista deve desenvolver antes de entrar no mercado de trabalho e quais são as habilidades que devem desenvolver já no primeiro tempo para poder se manter nesse Eu gostava de trazer aqui alguns elementos, se calhar não como questões, mas para que a gente refletisse em torno disto. E toca um pouco dos elementos que a gente vinha falando anteriormente.
sobre a questão dos métodos tradicionais e como nós podemos conversar e abordar sobre isso. Inclusive, num fórum de recursos humanos, muito recentemente discutimos a questão de um colaborador técnico dos recursos humanos questionar como é que haveria de ser tratada a licença de lobolo. E realmente ali não fala nada sobre isso, é algo que se calhar deveríamos considerar e pensar. Porque é uma forma legítima de união e acontece sempre em todos os dias no nosso contexto. E não devemos desconsiderar e apenas dizer, olha, nós só temos licença para aquele que é um casamento formal, um matrimônio e tudo isto. Então é algo que realmente já começa, no contexto da localização, se calhar a gente já deveria também pensar e pensar um pouco sobre isso. Outra questão, também de reflexão, é sobre o ponto da RH com H do mar. Nisto faz-me pensar um pouco que, se calhar, uma forma de nós reforçarmos as práticas humanas no contexto do RH, deveríamos começar a entender que a responsabilidade de gestão de pessoas, muito bem, como o Vicente falou, não cabe apenas ao Departamento de Recursos Humanos. E essa é uma conversa que assim, haveria de requerer muito tempo, porque vamos falar, por exemplo, da salvaguarda. A gente sempre diz que a salvaguarda é uma responsabilidade coletiva de todos nós, mas não temos muito esta conversa naquilo que diz respeito aos recursos humanos. Então, precisamos realmente começar a dizer que os recursos humanos, ou a gestão de pessoas, ou a gestão das relações, não cabe apenas ao Departamento de Recursos Humanos, é também uma responsabilidade coletiva. Isso haveria de nos levar a pensar como todos nós dentro dos nossos próprios contextos, temos responsabilidades de recursos humanos, mesmo a nível das famílias, nós temos essas responsabilidades. Então, se nós começarmos a melhorar isso, por exemplo, a nível das famílias, as pessoas, os humanos, as crianças já vão crescendo com esta responsabilidade coletiva, já vão crescendo com esta percepção de que têm esta responsabilidade uns com os outros. E isso já haveria de nos fazer também quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, houve uma questão muito relevante que nós discutimos, que era como fazer as pessoas se sentirem confortáveis para reportar ou para dizer que ocorremos também. E também isso faz-nos tocar um pouco sobre um ator moçambicano, acredito que não me recordo muito bem o nome, que falava sobre contratos sociais que nós temos. Aqui em Moçambique nós temos esses contratos sociais, então as pessoas não podem dizer assim muito frontalmente o que pensam. Isso parte também das famílias. A pessoa tem que ter um jeitinho, um tato para dizer ao tio fulano que não agir bem. Então, se nós começarmos a assumir isto como uma responsabilidade coletiva e ensinar as crianças desde muito cedo que é correto reportar, é correto dizer que alguma coisa não está bem, é correto se a criança tiver sofrido um assédio, dizer e falar frontalmente sobre isso. Mesmo no lugar de trabalho vai ser normal, se a pessoa tiver sofrido um assédio, realmente reportar e não ter medo destas represálias ou o que isto pode representar. Então é um contexto ali muito grande, cultural, que nós precisamos quebrar para que realmente os recursos humanos passem a ser cada vez mais organizados. Muito obrigada por estar Obrigada. Muito bem. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma questão em torno mesmo da humanização. Estiveram aqui a falar em torno da integração, que é outra palavra. Nós temos implementado, sim, uma questão da integração, onde todos os colaboradores devem dominar o nome da forma de receber, não seja chega a parte de segurança, a gestão da mesma pelo nome. Mas eu gostaria de saber um processo de integração efetivo, humanizado, que existe um tempo estipulado, o nosso processo leva em média uma semana. Não precisa saber se eu tenho ideal, se não tenho ideal, se existe um limite, este tempo de uma semana é muito, é pouco. E também gostaria de saber um processo de recrutamento humanizado, como é que é feito na prática. Nós, da relação privada, recebemos os currículos, tendo em conta o perfil desenhado, todos os critérios não selecionados, mas nós temos apenas para aqueles consideramos ideais que ocuparem na vaga. Então, talvez nessa ordem não deve ser humanos neste processo. Então, nós vamos saber como é que efetivamente é feito esse processo. Só para não embora tenha muitas dúvidas. Se formos olhar dessa plateia, deve ser a única estudante. Não sei a estudar também? Não, é que já está com a postura de professora. São 2 estudantes. Para mim, hoje, 3. Tem mais alguém? Estão a fazer aquilo que os outros estudantes não fazem. Vocês colocaram-se num lugar para aprender. E olha que é gratuito. Onde é que estão os outros?
Então, vocês já deram um passo e estão de parabéns por isso. E continuem, porque estão a investir no vosso próprio crescimento. O que eu aconselharia a vocês a aprender é colocar essa pergunta: onde é que entra a inteligência artificial na minha profissão? Procura responder essa pergunta. E não se limite ao chat GPT. Não. É como é que a inteligência artificial pode fazer o vosso trabalho. Ou como é que vocês podem fazer o vosso futuro trabalho. Ou futuros trabalhos, se tiverem várias portas de saída, usando a inteligência artificial. A segunda pergunta, eu concordei com tudo que disse. Tempo ideal do onboarding, não existe um tempo estipulado. A menos que a ordem... Sim. Vamos estar standards, que não temos. Uma semana pode ser suficiente, mas nós conhecemos contextos em que mesmo um ano a pessoa passa ainda a aprender sobre a organização. Ok? Coloca um tempo médio de 1 mês. Então, depende muito do que é a organização, a dimensão da organização, o que é que faz a organização. Não saberei dizer 1 semana é suficiente ou insuficiente. Acho aceitável. Depois, o processo de humanização. Nós erramos muitas vezes por pensar que a humanização do processo de recrutamento é quando o candidato está à nossa frente. Desde a forma como ele se candidata. Há empresas em que tu, para te candidatares, anexes o CV, depois tens que preencher 1000 campos com a mesma informação que já está no CV. Pode simplificar ou não pode? Pode. Dirá, mas esse é o sistema que vem dos Estados Unidos. Localiza. Acho que o candidato deve sentir-se acolhido. O processo de candidatura deve ser simplificado. E depois a questão do feedback. Nós pecamos muito, quando digo nós estou a generalizar. Nessa generalização existem exceções, mas pecamos muito por não darmos feedback aos candidatos. Porque estamos a olhar para o nosso umbigo. Nós já sabemos que o processo fechou e não foi contigo. Se fosse contigo, saberias. Não é essa a postura que devemos assumir, devolver feedback aos candidatos. Estamos cansados de receber críticas de pessoas nas redes sociais. Sim. E será que não estamos a ver nós profissionais de recursos humanos? E o que cada um de nós faz na sua empresa? Só que para nós darmos esse feedback, às vezes temos que digitalizar o processo, porque nós ainda temos muitos processos, eu diria até manuais. Quando é para receber por e-mail, é um processo manual. Porque você vai abrir cada CV, ler, responder cada e-mail. Bom, é digital, sim, mas ainda não é o digital. É um digital manual. Bem, então, sim, vamos humanizar o processo, tornar o processo. Depois demoramos para fechar as vagas. A vaga leva 2 meses, 3 meses, ainda está aberta. Sim, eu sei que não é nossa responsabilidade, o responsável da área lá ainda não se decidiu, ou saiu de férias, ou mudou de ideia. Então que nos diga rápido. É para termos alguma coisa para informar os candidatos. Então são várias componentes que nós podemos introduzir aqui para humanizar o processo. Às vezes, até no recrutamento, vale mais voltar para os candidatos e dizer o processo ainda está em andamento, houve um atraso, para eles saberem que ainda está em andamento, né? Outra coisa que eu acho que fazemos muitas vezes e pecamos é só damos o retorno quando fechamos a vaga, porque sempre podemos ainda, né, se não fechar, podemos ir buscar. Mas primeiro, há candidatos que já sabemos que não vão seguir, então para esses a gente pode logo dar o feedback, ele ficar 3 meses à espera da resposta. E segunda, vale mais, já aconteceu comigo, receber um feedback de que não avancei e depois por algum motivo alguém desistiu e eu era a segunda colocada e voltaram para mim. Vale mais fazer isso do que deixar a pessoa sem resposta 3 meses de tempo, né? Então eu acho que é essa comunicação que humaniza o processo. Né? E depois também algumas questões de prática que muitas vezes o RH pode pensar assim: eu não vou conseguir dar um feedback a tantas candidaturas. Hoje surgiu um vídeo de uma empresa de fast food, esse vídeo está nas redes sociais, que lançou 5 vagas e a fila está lá enorme, aqui mesmo em Maputo. Então
muitas vezes vale mais nós pensarmos assim, que informações nós podemos já tornar públicas desde o início, como por exemplo, só serão contactados candidatos pré-selecionados, deixa isso bem grande. Claro, deixa ali se calhar um e-mail, um contacto para dúvida, suporte e interação que qualquer pessoa queira fazer ao longo do processo. E para cada fase vai desenhando um modelo de feedback, um modelo de interação que possa ter. A conversa está muito boa, mas o tempo não nos ajuda. Exatamente. Vamos ter de continuar depois. Durante o network. Ou marcamos uma versão 2, não é? Network, vamos para uma versão 2. Isso é porque o candidato não, nosso convidado especial aqui. Eu vou falar tanto de candidato, só se for o nosso candidato para um segundo podcast. Mas, nosso convidado especial aqui, munido de experiência, faz-nos esta conversa alongar-se boa. Mas vamos encerrar, vamos caminhar para o encerramento? Vamos sim. Ok, muito bem. Acho que agradecer novamente os nossos parceiros. Passamos aqui a palavra depois para o Vicente para tecer alguns comentários finais e nos despedimos. Muito bem, vamos então aqui agradecer os nossos parceiros, vamos agradecer a Ideias Papelaria Personalizada, que é uma marca moçambicana especializada na criação de brindes corporativos, papelaria personalizada e lembranças para eventos. Temos aqui também a Cassiaine Picola, que é dos serviços de catering para todo tipo de eventos. Estão aqui conosco hoje também. Vamos brindar com um coffee break muito bem montado e preparado. Temos a SDO Moçambique, aqui representada pelo Vicente, a empresa de consultoria em recursos humanos, que também está aqui a ceder-nos este espaço aconchegante para fazermos a nossa conversa. Não dissemos hoje, mas vale a pena dizer. Sigam o nosso canal, deixem o seu like, não deixem de comentar, deixem os vossos comentários sobre tudo que nós tivemos aqui a discutir nesta mais de uma hora de conversa riquíssima sobre gestão de capital humano. E quero também agradecer aos nossos convidados que cá estão. Muito obrigada por nos acompanharem, nos seguirem, por terem vindo aqui nos acompanhar. Vocês, quando pegaram o microfone, agradeceram, mas na verdade somos nós que agradecemos a vocês. Muito obrigada. E agora passamos Vicente, então ao Vicente para as palavras finais. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado, como disse numa das minhas intervenções, sinto-me especial. Vocês fazem um belo trabalho, continuem. Vocês que tiraram tempo do vosso sábado, e é um aniversariante. Sim. Que tirou metade do seu dia para estar conosco. Espero honestamente que tenha valido a pena. Muito obrigada. E vamos fazer o nosso tchim-tchim? Vamos fazer. Normalmente terminamos os nossos episódios com um tchim-tchim. E as nossas chaves. Aplausos, por favor. Não, obrigada. Uma realização Fortis Filmes.